Oi, sejam todos e todas muito bem-vindas. Hoje a gente inicia mais um podcast Virou a Lua com a apresentação da Baby Star. Eu, doutora Karina Pontes e a doutora Maria Elisa, temos uma convidada super especial. Hoje nós vamos apresentar a doutora Ana Laura Kawasaki. Kawasaka? Corrige, pode falar. Pode falar? É difícil, né? Então, É Kawasaka. Kawasaka. E a Ana Laura trabalha comigo como ecocardiografista na Beneficência Portuguesa e também trabalha em muitos outros lugares, né, Ana? Acho que você pode falar melhor sobre você se apresentando aí, o que você faz e também apresentar os seus projetos. Fica à vontade. Sim. Vamos só falar mais um adendo. E a gente tem o super prazer de agora informar que ela está trabalhando... A Uma gente Baby tá Star. fazendo uma parceria com a doutora. Sim. Que a gente só forma parcerias com gente competente, que a gente admira, né? Obrigada, Então é um prazer enorme, de verdade, tê-la aqui. O prazer é meu de trabalhar com vocês também, que são maravilhosas. Estou me apresentando, eu sou pediatra, sou cardiologista infantil, sou ecocardiografista. Eu trabalho tanto com ecocardiografia em vários hospitais aqui de São Paulo, trabalho em hospital público, trabalho em hospital privado. E também gosto muito da parte clínica, principalmente de pediatria, também de cardio, mas eu falo que eu sou uma pediatra raiz, assim, que os cardiologistas geralmente vão tudo para a área da cardiologia e eu sou uma cardiologista que gosta muito da parte de pediatria mesmo. Então, até esse assunto aí da vacinação surgiu por conta disso, né, que eu acho que é uma coisa que até os cardiologistas têm um pouco de dificuldade na hora de orientar os pacientes. E a gente, como pediatra, tem que saber, né, essas orientações. Tem algumas peculiaridades aí na parte da vacinação no cardiopata, então por isso que o assunto Então hoje surgiu. a gente vai falar de um assunto super importante, né? Sim. E de um assunto que infelizmente hoje gera polêmicas que não deveria, né? É o tal do Fla-Food, falar de vacinação, né? Sim, e não só isso, né? Eu acho que tem muitas diferenças entre a vacinação de um cardiopata e a vacinação de um paciente que não tem uma cardiopatia desde a hora do nascimento. Isso eu estou falando para as crianças mais graves, né? Que já nascem, já tem que fazer algum tipo de correção cirúrgica. Então, a gente vai abordar muito bem sobre esse assunto com a doutora Ana Laura e também vocês podem mandar suas dúvidas, que a gente faz uma caixinha aí de respostas e manda para a Ana Laura ajudar vocês também. Vamos começar, acho que para ficar mais fácil, acho que a gente pode começar com o calendário normal, né? De uma criança que nasce a termo, com peso adequado e sem absolutamente nenhum tipo de alteração ou doença que tenha alguma restrição. Então vamos lá, doutora, quais são as vacinas que a criança deve tomar na maternidade? Na maternidade, normalmente o que a criança recebe é a BCG, que é a vacina da tuberculose, e a vacina da hepatite B, a primeira dose. No caso dos cardiopatas, o que a gente tem de peculiaridade é que, às vezes, a BCG, dependendo, caso a caso, vai ser analisado se vai receber ou não. Por quê? É uma vacina de bactéria viva. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que explicar, que às vezes tem muita confusão e que as pessoas não sabem, tanto as mães quanto os cardiopediatras, ou às vezes até pediatra também confunde, é saber os conceitos básicos aí de vacina, né? Então, o que a gente tem na imunização? A gente tem a chamada imunização ativa, que é a vacina, que é o quê? A gente receber o micro-organismo para ele estimular o nosso corpo para poder produzir anticorpos e se proteger da doença. E a gente tem a imunização ativa, que é quando a gente já recebe os anticorpos prontos ali para combater a doença se a criança entrar em contato. No caso dos cardiopatas, a gente tem uma imunização dessas ativa, não, desculpa, a passiva. É uma imunização dessa que a gente recebe o anticorpo, que é o palivizumab, que a gente vai falar aqui provavelmente durante a conversa.
que nada mais é do que receber os anticorpos e ficar protegido se a criança entrar em contato. E aí, em relação às vacinas, que são essa imunização ativa, a gente tem as vacinas de micro-organismo vivo, tá? Que aí eles atenuam esse micro-organismo, tanto a bactéria quanto o vírus, para ele não provocar doença, então ele é mais fraco. E existem as vacinas que têm parte da bactéria ou do vírus, ou que tem o vírus ou a bactéria mortos, tá? Então, esses são os tipos de vacina. No caso da vacina da BCG, ela é uma vacina viva. Então, em caso de criança que tem alguma imunossupressão, então a gente tem aqui nos cardiopatas, às vezes, criança com síndrome de George, ou às vezes pode estar investigando algum outro tipo de imunodeficiência, às vezes tem que postergar essa vacina da BCG, tá? Em relação à hepatite B, normalmente acaba recebendo normal, igual as outras crianças, tá? Então recebe na maternidade, porque é uma vacina que ela não é viva, tá? E aí a criança normalmente pode receber sem nenhum problema. Caso tenha muita instabilidade, seja uma criança que já nasce e vai para alguma cirurgia de urgência, aí obviamente isso aí vai ser analisado caso a caso. Tá, então assim, só pra gente fechar esse comecinho aí, um bebê que possa nascer num centro cardiológico, como a gente fala muito aqui com vocês sobre esse tipo de paciente, então nasce. A vacina que vai ser feita vai ser somente a BCG. A hepatite. A BCG, ela não vai ser feita porque é para tuberculose, não é? Para atenuar. Na verdade, vai ser analisado ali caso a caso. Porque, por exemplo, a gente tem vários tipos de cardiopatia, né? Então, a gente vai ter aquele cardiopata que vai nascer estável com alguma coisa que não é tão grave. Não tem por que não receber. Por exemplo, uma CIV numa maternidade. Daí sim, daí vai receber normal isso. As vacinas, não tem por que não receber. Uma CIA, uma CIV. Mas no caso de uma cardiopatia complexa que nasce e vai ter uma programação de uma cirurgia em uma semana, 10 dias, daí não é indicado receber a BCG. Para receber depois. Tá. Isso daí vai atrapalhar também, no caso de para entrar em ECMO, alguma coisa assim, você acha? Se receber a vacina? Isso. Sim. Aí, quando recebe a vacina, aí teria que aguardar pelo menos aí umas 2 semanas, o ideal, uns 30 dias, para poder fazer algum procedimento eletivo. Viu, gente? Então é por isso que a gente não faz a BCG quando nasce a criança numa maternidade de alto risco, com a criança já sabido que ela é cardiopata e que muito provavelmente vai para um procedimento cirúrgico. Tá, e mais uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, a importância de a gente já ter um diagnóstico prévio, porque as crianças que não têm o diagnóstico prévio e que recebem a vacina inadvertidamente vai ter postergado a cirurgia devido a receber a vacina. Ou não, né? Depende de cada caso. Aí vai depender de cada caso. A gente, na verdade, o que a gente tem que afastar de risco. O que a gente tem que afastar realmente é esse risco de imunodeficiência. Isso. Né? Porque aí realmente pode ser um quadro grave. E a BCG, ela tem inclusive peculiaridade em prematuro extremo, que às vezes a gente sabe que os nossos pacientes podem nascer prematuros também, então é outra coisa que também tem que ser avaliada, o peso da criança. Então entra nas outras indicações. Meu filho mais novo não recebeu a BCG porque ele nasceu abaixo de 2 quilos, foi com alta com 1,9 kg e ele só podia receber a BCG depois de 2 quilos. Então ele foi receber com um mês a BCG. É isso. Então, assim, mesmo que... E depois, Ana, quando essa criança receber a alta pós-cirúrgico, que ela vai receber a BCG... Isso. Aí entra naquela mesma coisa, vai esperar pelo menos um mês aí para poder receber as vacinas, continuar o calendário. No caso das vacinas vivas, aí precisa realmente ver se não tem essas coisas que levam à imunodeficiência. Então, por exemplo, uma trissomia do 21, que às vezes tem imunodeficiência, a síndrome de George. Na criança, ali pequenininha, bebezinho, abaixo de 6 meses, que fez cirurgia, que teve que tirar o timo,
Então, também é bom avaliar. Às vezes, o que a gente faz até é mandar para o imunologista para ele poder avaliar. Às vezes, colhe exame, ver como que estão as imunoglobulinas, para ver se está tudo certo, para só então fazer as vacinas atenuadas. Tá, entendi. E em relação à hepatite, então recebe na hora do nascimento e depois qual que vai ser a próxima dose? Aí vai seguir o calendário do PNI. Isso aí é uma coisa que também é muita dúvida. Tem diferença? O calendário do cardiopata, o calendário da criança normal. Vai seguir o mesmo calendário. O que a gente tem de diferente é que em situações específicas, a gente pode ou entrar num grupo de risco, então receber a vacina antes ou receber a vacina nas campanhas, mudar um pouco o esquema vacinal. Tem algumas situações em que a criança pode receber algumas vacinas diferentes no CRI, que é aquele centro de imunobiológicos. Então, por exemplo, as nossas crianças com isomerismo, que podem ter disfunção do baço, elas têm direito a receber algumas vacinas diferenciadas no CRI. Quais então, a gente tem lá a de meningite. No PNI, então a criança que vai lá no posto e recebe a vacina, ela vai receber o meningo C. Posso fazer só mais uma pergunta? O que é PNI, doutora? O PNI é o Plano Nacional de Imunização, que é o do governo. Que é o do governo, que é o que toda criança recebe. Que é o que toda criança recebe quando vai lá no postinho tomar vacina. Agora tem casos especiais que a gente tem vacinas especiais. Tem vacinas esse especiais. É o caso que você está falando agora. No calendário normal, lá do SUS, então a gente tem a meningite C. Tá? A meningite C, ela é a mais frequente que a gente tem aqui no Brasil. Agora, com a vacinação, já está começando a virar. Então, já está começando a B a se tornar mais frequente por conta dessa vacinação que acabou fazendo pelo Plano Nacional. Tá. A B não tem no Plano Nacional, é só paga. Até uma pergunta, às vezes, que as mães fazem. Se eu tiver que pagar uma vacina no particular, porque eu não tenho dinheiro para mais nada. É a meningite B. Tá? A meningite B é muito importante porque é uma doença grave e a gente está tendo mais casos de meningite pelo tipo B aparecendo por aí justamente porque a C diminuiu, tá? Que são as duas que são mais frequentes, então é natural que isso aconteça. Então, se tiver dinheiro para pagar uma particular, é a meningite B. Tá? Outra vacina que a gente... aí que eu estava falando. No postinho vai ter lá a meningite C. No paciente com isomerismo, que tem provável asplenia funcional ou anatômica, é fornecida a chamada ACWY. Então, o que são essas letrinhas? Cada letrinha é um tipo de meningococo, que é a bactéria que causa meningite. E aí, essa vacina protege contra mais tipos. Esses outros tipos, eles são menos prevalentes, mas também estão circulando aí e causando doença. Então, na criança que tem asplenia, que é a criança com isomerismo, ela tem direito a ir no CRI, que são esses centros especiais, e pedir para receber essa vacina. Na verdade, o médico vai fazer o encaminhamento, ela vai lá e vai receber. Eu pensei que a CWY já era liberado no PNI. Na verdade, teve uma mudança aí recente, mas aí não tá ainda nos pequenininhos. Entendi. Tá recebendo nos maiores. Tá? Os pequenininhos continuam assim. Entendi. Outra vacina que tem lá, hepatite A. Também mesma indicação nas heterotaxias. Então, hepatite A vai receber também a meningo ACWY. E também tem a pneumo 13 valente. Então, a pneumo é o que dá mais caraminhola na cabeça de todo mundo, porque é um esquema vacinal que até os pediatras estão, assim, surtando, porque agora tem um monte de vacina de pneumonia, e aí é um monte de letrinha, um monte de número. Então, vamos lá. O que tem no calendário de imunização do SUS? É a pneumo 10 valente. E, acima dos 2 anos, a pneumo 23. Tá? Isso aí é o calendário que é para qualquer criança que está lá no SUS, vai lá no posto tomar. Para as crianças que têm essa indicação, então provavelmente a asplenia, elas podem receber a 13 valente. Tá? Tem lá no CRI para receber. Existe as vacinas 15 valente e 20 valente também. Idealmente, para a criança, se puder pagar a 15 valente, em vez de receber
A10 lá no posto, tá? Para Entendi. qualquer criança, isso, cardiopata ou não, tá? Aí, às vezes tem aquela pergunta assim, não, mas então se isso aí é um número de cepas que protegem, então era melhor já tomar 23 no começo. Aí entra um outro conceito de vacinação, tá? A gente tem as chamadas vacinas conjugadas. Então, o que é isso? No bebezinho lactente, a imunidade, ela não é duradoura se você der uma vacina só ali com o polissacarídeo da bactéria, ali do micro-organismo. Então, ela induz a imunidade, mas essa imunidade não dura. Uhum. Por conta até das próprias peculiaridades ali nessa idade, que a gente vai ter também no idoso. Tanto é que o idoso também tem essa mesma modificação no calendário por conta disso. E aí, o que eles fizeram? Existe um jeito de produzir a vacina que você conjuga ela, por isso que ela é conjugada, com uma proteína daquele vírus ou daquela bactéria, então no caso do pneumo da bactéria. E aí, tendo essas duas coisas juntas, isso leva a uma imunidade mais duradoura. Então, que é essa pneumo 23. Tá? A pneumo 23 é essa. A pneumo 23 não. A pneumo 13, 10, a 15, que são essas que recebe no começo. Tá? Uhum. A 23, ela é só o polissacarídeo. Por quê? Ela é para ser dada lá depois dos 2 anos ou na idade adulta. Tá? Então, por isso que não adianta eu dar a 23 ali no bebezinho, porque protege contra mais, porque não vai induzir uma imunidade por mais tempo. Tá, permanente. Tá? Uhum. Então, ali no começo, então é a 10 lá no posto, se puder pagar a 15, e para quem tem isomerismo, tem direito a ir lá no CRI e receber a 13. Gente, isomerismo esquerdo é uma alteração do citus cardíaco. A gente fala que o citus é ambíguos, porque tem uma heterotaxia, e daí é como se duplicasse o lado esquerdo. Então, eu vou ter 2 pulmões bilobados, vou ter um brônquio também, com a mesma morfologia esquerda dos 2 lados. O apêndice atrial, a morfologia do átrio vai ser igual dos 2 lados. Então, em vez de eu ter um átrio esquerdo e um átrio direito, eu vou ter 2 átrios esquerdos. E provavelmente isso daí é abdominal também. Por isso que a Ana tá falando de asplenia, entendeu? Porque daí eu tenho ausência do baço, um fígado mais, como que fala? Maior e no meio, né? Mais centralizado. Então, deixa eu entender aqui. Então, vocês estão falando que, em vez de a gente ter 2 lados, um lado esquerdo e um lado direito, a gente tem 2 lados esquerdos lá dentro, que a gente acaba nem vendo, é isso? Uhum. Então, Isso. essa pessoa, ela nasce diferente, não externamente, mas Isso. internamente, ela não tem um coração direito e um esquerdo, ela tem dois esquerdos. Isso, mas em relação à imunidade, pega no sentido dessa asplenia, Isso. entendeu? Asplenia é A ausência do baço. Ou ela não tem o baço, ou ela tem vários órgãozinhos que seriam o baço, mas que não funcionam. É o Então, por isso que a gente fala que é uma polispermismo, asplenia anatômica ou funcional. Funcional. Porque às vezes ela tem o baço, mas não funciona. E o baço é um órgão que a gente tem imunológico, Né? que ajuda na imunidade. Então, nesses casos, daí a Ana estava explicando sobre essa indicação de vacinas específicas para fazer. E quais são? E o vírus sincial respiratório? Porque até pouco tempo a gente não tinha no... Eu não tinha nem na grávida, né? Não tinha na grávida, tinha no particular, que custa a bagatela de R$ 1.800, que agora estão já providenciando para ter. Mas ainda não chegou neste momento, ainda não chegou no SUS. Mas a gente teve um podcast anterior aqui de uma paciente da Ingrid, que nasceu super prematuro, e o filho dela pôde receber a vacina do vírus sincial respiratório também. E a filha dela, que nasceu a termo e não recebeu, ficou super grave. Porque a Ana vai falar sobre isso, né, Ana? Existem critérios para receber o vírus, a vacina do vírus sincicial respiratório. Tá. Tem critérios. Agora a gente tem essas opções novas aí, né? Que ainda não chegou, infelizmente, né? O que a gente tem realmente disponível agora para os nossos cardiopatas
é o palivizumab, né? Que na verdade, a vacinação não, a imunização passiva, né? Que foi o que eu falei, não é uma vacina, você recebe os anticorpos, tá? Então, você recebe várias doses nos meses da sazonalidade, que são os meses que tem o sincicial na circulação, né? Circulando. E tem essas indicações. Então, a gente tem lá da criança prematura e para os nossos pacientes, o que a gente tem é abaixo dos 2 anos. E a gente tem para os pacientes que são cianóticos, então com cardiopatia cianogênica, e para os pacientes que têm cardiopatia acianogênica, mas com repercussão. Então, um paciente que usa medicação, que tem insuficiência cardíaca. Os pacientes que fizeram cirurgia paliativa também, então aqueles que não fizeram cirurgia que curou a doença, ou os pacientes que fizeram uma cirurgia que seria para curar a doença, mas que continuam precisando de medicação. Enquanto ele estiver precisando de medicação para insuficiência cardíaca, continua tendo indicação de receber. Ana, uma pergunta. Essas crianças podem receber essa vacina internados? Pode, recebe. Enquanto estiver ali internado, pode receber. Aí é solicitado, né? Então, no SUS pode solicitar. E nos convênios também. Acaba recebendo pelos convênios. Eu ia perguntar isso, muito importante. As crianças têm direito de vacinação pelo convênio. Porque, assim, são poucos os convênios que dão direito à vacinação geral, assim. Tem convênio, são convênios muito tops. No caso dessas crianças, independente do nível do convênio, sim, elas têm segue direito. o mesmo critério. Segue o mesmo critério. Eles têm direito. Eles têm direito. Olha lá, Só hein, que gente? não... Então, só que daí tem outra coisa importante, que tem que respeitar a sazonalidade. Se não respeitar, não vai receber. Então, sim, tem que ser solicitado no tempo Isso, certo. no tempo Por isso que é importante o certo. médico fazer todas as solicitações, encaminhar. Então, não só os pacientes têm que ficar Atentos, atentos, como mas respeitar o os médicos que têm que ficar atentos, porque assim, quem diz a sazonalidade não é o paciente, né? Vamos combinar. É o médico que tem que saber. Então, é a importância da gente estar sendo acompanhado por alguém que tenha competência para isso. E outra coisa também em relação a isso é que a sazonalidade daqui de São Paulo, do centro-oeste, é diferente do norte e diferente do sul. É diferente. Tem uma tabela Tem ali, uma um tabela. calendáriozinho para. Então é com os importante meses. cada um ver certinho a região que mora e ir atrás. Então, meu filho tem uma tetralogia de Fallot. E tá nos meses aí, maio, abril, maio, junho, né? Aqui no centro-oeste, na região central. Tem uma tetralogia de Fallot, uma cardiopatia cianogênica, e tá nesses meses, então o médico pode solicitar para receber. E é muito interessante, gente, receber isso. Se é um direito do cardiopata, tem que ir atrás, tem que receber, tá? E o Covid? E a vacina do Covid? Tem que fazer também. Então, gripe, Covid, seguir o calendário que está lá, igual ao calendário do Plano Nacional de Imunização. A única coisa diferente é que, assim, tem que fazer ali no grupo de risco, né? Quando liberou já é grupo de risco. Então, não vai esperar... A população geral. Tem Isso. prioridade, Tem para prioridade a vacinação. Tem prioridade. Nossa, é um tema bem complexo, né? A parte da vacinação em cardiopata. E aí essa criança Sim. segue. Tirando a BCG, então, exceto a BCG, o resto... Na verdade, a BCG, assim, na maioria dos casos que não vai ter ali suspeita de fazer imunodeficiência e nada receber. diferente, vai receber também. Mas, aí, ou recebe depois da cirurgia, quando Uma estiver que tem, recuperado. uma que tem que ficar atento também, por exemplo, a criança que fez lá, virou o timo, é a febre amarela. A febre amarela provavelmente não vai receber até realmente ter alguma avaliação imunológica aí para saber se pode receber ou não. Ah, Tá? então isso daí tem que Porque a ficar febre amarela, ela de é uma olho. vacina que ela já é mais reativa, né, normalmente. E aí, na criança que tem esse risco aí de fazer reação grave, a gente não faz. Entendi. Dengue, a vacina da Dengue também é vírus vivo, então também tem que tomar cuidado. Não, enquanto não tiver essa avaliação. E aí eu pergunto, né? O risco-benefício.
Porque a gente tem uma criança que é imunossuprimida. Tem uma vacina que é vírus vivo. Mas quando a gente teve um surto recentemente aqui em São Paulo, esse verão foi terrível. Morreram mais de 1.000 pessoas. Eu acho que foi um dos piores verões que tivemos em relação à mortalidade com dengue. E a febre amarela, tivemos um surto também, eu acho que o ano passado, né? Foi bem regionalizado ali, perto do Horto, enfim, né? Acabou que não pegou a cidade inteira. Mas essas crianças que, por exemplo, moram em áreas de risco, a doença ou a vacina? Então, aí vai ter que realmente pesar e fazer essa avaliação. Às vezes o que a gente faz é realmente mandar para um imunologista, colhe todos os anticorpos, todos os exames de imunidade, ver se está tudo ok. Uma criança que não tem nenhuma síndrome, uma criança que já passou um tempo da cirurgia, não tem nada de que você fale assim, nossa, tem muito risco para fazer reação grave da vacina, tá? Aí você vai pesar realmente se é uma área de risco em fazer a vacina. Eu tô perguntando essas coisas porque eu tô remetendo para a minha área aqui, né, que é das gestantes, que, por exemplo, a febre amarela em gestante não é indicado. A não ser que ela esteja em uma área de alto risco para ela contrair. Porque a febre amarela mata, né? Mata em 50%, sei lá quantos casos. Então, o risco da vacina em relação ao risco dela morrer, porque se não tem mãe, não tem bebê. A gente acaba fazendo, né? Em raras exceções, a gente acaba fazendo, né? Então, por isso que eu tô perguntando, não é uma coisa tão simples. Então, a cardiopatia vai seguir a mesma coisa, vai ter que pesar realmente aí todo mundo junto, pediatra, cardiologista, para decidir. O imunologista e decidir. E transfusão sanguínea, Ana, que a gente estava conversando sobre isso. Sim. Muda Se alguma receber coisa? transfusão sanguínea, então, na verdade, tem duas situações. Na verdade, tem várias situações, depende do que recebeu. O que a gente costuma ofertar mais na internação é concentrado de hemácias ou então plasma e plaqueta. Então, o que é recomendado, a gente tem até um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, se receber concentrado de hemácias, tem que aguardar 5 meses para fazer o calendário vacinal ali, recomeçar. E se receber plasma e plaqueta são 7 meses. Eu não sabia disso. Por quê? Porque tem ali, às vezes, os anticorpos do doador. Doador. Tá? E aí pode ser que faça reação por conta do que recebeu ali junto com aquele sangue. Interessante isso. E também uma dúvida, assim, tem alguma vacina que a criança... Eu vou dar um exemplo. Uma criança cardiopata, uma CIV que tem a repercussão hemodinâmica, tá seguindo o calendário vacinal bonitinho, descompensou, a gente manda para cirurgia, mas tem alguma determinada vacina que, tipo, se ele acabou de tomar e daí vai ter que esperar para programar essa cirurgia? O que é recomendado é que se receba a vacina até no máximo 15 dias antes ali de fazer a cirurgia. Ideal, 30 dias. Tá lá 15 dias, mas assim, na maioria das vezes o que a gente faz é 30 dias. Por quê? Por 2 motivos. Para você ter um tempo para a criança realmente ficar protegida. Então não adianta você tomar a vacina, vai lá, coloca na circulação extracorpórea e joga a vacina fora. Tá? Porque a extracorpórea vai lá e vai tirar a vacina. Vai tirar os anticorpos que estão ali. Tá? E o segundo motivo às vezes a criança pode fazer reação vacinal. Então, ter febre, ficar mais prostradinha. E aí, como que a gente vai saber se isso é uma infecção pós-operatória ou é uma reação da vacina? Não então, vai saber. por isso que tem que ter um tempo, tá? Então, assim, no limite, ali 15 dias, ideal 1 mês antes. Seguindo o calendário. Então, vamos lá, nasceu, discutimos a beta-HCG, falamos que tem as vacinas até os 2 anos que recebem no CRI, que são as vacinas especiais, que é que são... dos homerismos, né? Dos homerismos. Hepatite A, o ACWY
E o meningo. O meningo B. Não, o meningo B. Não, o meningo B não recebe. O Não. meningo ACWY, a hepatite A E o pneumo 13. o pneumo 13. Isso. 13. E a passiva, que é a imunização passiva. Que aí a gente tem, por enquanto, o palivizumab. A gente tá na expectativa aí, né, com essas novas opções, se vai liberar ou não, né? Tá. A princípio, né, o Ministério da Saúde disse que vai liberar, só que aí vocês sabem como funciona, né? O Ministério da Saúde fala que vai liberar e aí tem todo um trâmite aí que pode A durar liberação. meses, anos. Nossa. Então não sabemos aí quanto tempo vai levar. E aí, isso até os 2 anos. E dos 2 anos em diante, muda alguma coisa? Não, aí vai seguir o calendário. O calendário. A maioria das vezes realmente seguir o calendário. É Tá. seguir o calendário. Só realmente em relação a essas vacinas de vírus ou bactéria atenuado, que aí tem que ter esse cuidado em relação à imunidade, porque se tá ok, quanto tempo faz a cirurgia. Elas em relação a outras saem, vacinas. assim, vou falar um exemplo, um Glenn, uma cirurgia de Glenn, um pós-Glenn, que ficou lá, fez a sua cirurgia com 4 meses e teve alta com 5 meses. Daí elas saem, a principal coisa que elas perguntam quando vão receber alta, eu falei assim, como que vai ficar as vacinas do meu filho? Ele tem 5 meses, o que ele recebeu, o que ele não recebeu, como que eu vou programar essa adaptação da vacina, ou essa atualização da vacina, melhor dizendo, como que funciona? Aí ele saiu ali da internação, aí depois da circulação extracorpórea, então depois da cirurgia, aguardando esse período de 1 mês, vai começar a fazer o calendário, então vai voltar Daí ali eles vão programando. e vai programando. Então a gente tem ali as doses, então, por exemplo, é uma vacina que você receberia 3 doses com intervalo de 2 meses, é isso que vai fazer. Tirando a rotavírus, que é uma vacina que tem um prazo para receber, então até tantos meses, que até eles agora adiaram um pouco mais. As outras vai receber ali quando tiver alta. Rotavírus, o bebê cardiopata pode receber? Depende do que é, também é a mesma coisa, né? Porque o rotavírus também é vivo, tá? Então também é outra coisa que vai ser analisada caso a caso. Qual que é a cardiopatia, o que Viu, foi. gente? Ó, então a gente tem BCG, rotavírus, Febre amarela. febre amarela. As vacinas que são atenuadas, elas são essas. Então, a gente tem a BCG, a gente tem a varicela, tá? Que é de catapora, tem a tríplice viral, que é sarampo, cachumba, rubéola, a dengue, a rotavírus, né? E a febre amarela. Antigamente a polio era, né, também. A E agora, polio também agora já é tá- a celular para todo mundo. Agora já tá dando porque antes inativada para todo pra mundo. todo né? mundo, então é sensacional. Que uma era o tal coisa do Zé menos- Gotinha, né? o Zé Agora não tem Gotinha. o Zé Gotinha. Agora o Zé ficou no Gotinha- passado. É, Tem que ser a injeção do Zé Gotinha agora. então, e aí é muito bom. Muito Então, bom. o recado que fica é: Imunizem seus filhos cardiopatas, conversem com os seus cardiologistas pediátricos para se informar, tenha um bom planejamento da imunização dos seus filhos, porque isso daí faz toda a diferença, tanto pré-cirúrgico como pós-cirúrgico, no acompanhamento. É muito importante manter tudo isso daí em dia. Eu acho que uma coisa importante da gente falar é que o paciente com cardiopatia, ele tem mais risco de infecções do que as outras crianças normais. Então, por conta de diversos fatores, né? Então, tanto a criança que tem cianose, então que tem aquele hipofluxo, tanto a criança que tem um hiperfluxo para o pulmão, elas têm uma alteração ali na dinâmica dos tecidos e da perfusão, e isso aí predispõe à infecção. É uma criança que às vezes fica internada há muito tempo, invadida, então com catéter, com tubo, tem mais chance de infecção. É uma criança que passa por um processo de desnutrição, então que gasta muita energia, então perde peso, então também predispõe à infecção. E uma outra coisa que às vezes a gente não tem como ter isso nos hospitais é em relação ao leite materno, que também é a primeira vacina que o bebê costuma receber. nossa, E infelizmente nos serviços cardiológicos A gente não consegue. não consegue. Então é uma coisa que realmente é para se discutir, né? De tentar
pelo menos que o bebê receba o leite da mãe. A gente sabe que é difícil, até por conta do estresse que a mãe passa, né? Sim, às vezes De nem produz manter o leite. aleitamento. É a primeira vacina que o bebê deveria receber e, infelizmente, nesses bebês acaba, por conta da gravidade, não recebendo. Então, essa é a importância da imunização para todas essas doenças. Infelizmente, a gente está aí num momento de pessoas discutindo se tem que vacinar, se não tem que vacinar, e aí a gente acaba perdendo as crianças que iam no posto para vacinar, agora não estão indo. Então, é muito triste tudo isso. Fico muito triste. E até para criança normal, então, sem doença, né? Falar duas coisas aqui que eu acho que é super importante. Primeiro, a criança que é cardiopata, ou a criança que é imunossuprimida, ou alguém que tem alguma doença grave, seja ela asma, por exemplo, né? São crianças que, quando pegam infecção, ficam muito mais graves e têm um risco de não sobreviver à doença muito maior do que as crianças normais. E essas crianças, infelizmente, nem todas as vacinas, como a gente acabou de discutir aqui, elas são aptas, né? Elas estão aptas para receberem, né? Ou, em alguns casos, não é fornecido no SUS. E a segunda coisa que eu acho super importante é os pais de crianças saudáveis se conscientizarem que, quando eles vacinam os seus filhos, eles ajudam a proteger essas crianças que não têm opção de estar tomando a vacina, porque diminui a circulação do vírus. Então, quando a gente fala de vacina, a gente não fala de um indivíduo, a gente fala de uma sociedade. E isso está acima, né? Então, por isso que eu fico muito chateada, de verdade, né? Porque as crianças que não têm opção acabam muitas vezes pagando por um descuido. Sim, eu não tenho outra palavra, descuido. E entra também naquilo que você falou qual que é o risco da doença e de fazer, de não fazer. Ninguém nunca falou que vacina não tem risco de nada. Tá tudo lá documentado. Sim. Só que o risco de você pegar a doença, principalmente numa criança que não tem o sistema imune que protege mesmo, é gravíssimo, né? Então, o que é pior? É você estar exposto ou você receber a vacina e você ter a chance de realmente estar protegido? E outra coisa que você falou aí em relação aos pais, que a gente não falou, é imunizar a família. Então, os pais, os avós, ver se o calendário está todo completo, porque às vezes nós adultos, a gente tem algum vírus, alguma bactéria que não faz absolutamente nada pra gente, a gente não sente nada, não tem sintoma, mas que pode passar pro bebê. Então, coqueluche é uma que a gente sempre fala que ninguém nunca nem sabe se tomou. A gente vacina as mães, hoje em dia faz parte do calendário vacinal, a DTP-A, a partir de 20 semanas, justamente por causa do Bordetella pertussis. Sim. E é importante que se faça todas as vacinas, verificar o calendário da família do paciente com cardiopatia também, para saber se está todo mundo protegido, se tiver a oportunidade de tomar a vacina de meningite, que infelizmente para a faixa etária normal vai ser paga, mas se tiver a oportunidade de tomar, com certeza faria, porque é uma doença gravíssima, com alta mortalidade. Uma doença gravíssima. Só fiquei com dúvida, acho que só faltou uma vacina, eu perguntar do HPV. Do HPV segue também o calendário vacinal normal. E é também uma vacina viva, que a gente falou a lista das vivas e não falei do HPV. O HPV também é um atenuado, tá? Então também entra ali naquela de ver se tiver numa fase ali que não tem nenhuma imunodeficiência, tá tudo controladinho, porque aí a HPV você vai receber uma idade maior ali, né? Nesses 14 anos. Nesses nossos bebês aí que já operaram, tem um tempo, se tiver tudo estável, tudo ok, vai receber normal conforme o calendário. Bom, eu acho que esse nosso podcast serviu principalmente para conscientizar as pessoas e também para as pessoas se atualizarem em relação principalmente aos cardiopatas, porque às vezes isso daí não é um conhecimento de todos, a orientação sobre as vacinas.
E eu queria muito agradecer você, Ana, por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Explicar mais para vezes. todo mundo, Ó, com certeza. Agora eu faço parte da gangue, Já hein? faz parte da gangue. E eu já vamos intimar, porque a próxima vez ela vai falar dos cuidados da logo que nasce, dos remedinhos, de como É verdade, cuida, de como consulta. cuida. Não, já tá convocada. As primeiras consultas, Como tudo que ganha isso. peso do leite, Puericultura. o próximo, a Ana já tá convidada, a Verdade, gente vai Ana, super obrigado por você ter se disposto a vir aqui e encher aqui nosso podcast de informações valiosíssimas, né? Porque a imunização, eu acho que faz parte de uma informação muito valiosa. Isso. Então, a gente queria agradecer. Obrigados a todos e a todas. Sigam a gente nas redes sociais, babystar.usg. Assistam o nosso podcast Virou a Lua, tanto no Spotify quanto no YouTube. E tem as redes sociais da doutora Ana Laura também. O Instagram é @AnaLauraCardioped. Muito bem. Sigam a Ana, sigam a gente. E até o próximo. E até o próximo. Tchau, Tchau, tchau. gente.